Conheça agora a história de um dos homens mais fortes que já existiu. O nascimento milagroso do libertador prometido. Sansão veio ao mundo durante um dos períodos mais conturbados da história de Israel, quando a nação inteira estava sob o jugo de seus adversários, os filisteus. Há décadas Israel vivia sob o domínio tirano, sendo saqueada, pilhada e atormentada constantemente pelos invasores idolatras. Em meio a essa opressão prolongada, havia também sofrimento pessoal para Manoá e sua esposa, um casal israelita temente a Deus. Eles ansiavam em ser abençoados com filhos, porém a mulher era estéril. Apesar de orarem insistentemente ao Senhor, não conseguiam conceber. Até que certo dia, o anjo do Senhor apareceu diante da aflita mulher e anunciou que suas preces foram ouvidas. Ela finalmente engravidaria e daria à luz a um menino que seria separado e consagrado a Deus como nazireu desde o ventre materno. Este menino cumpriria uma missão singular: iniciar a libertação de Israel, salvando seu povo da opressão dos filisteus. Seguindo as instruções recebidas, o bebê Sansão nasceu e foi criado pelos pais, segundo os votos rigorosos do nazireato. Jamais deveria consumir vinho ou outras bebidas alcoólicas. Não poderia tocar em corpos mortos e estava proibido de cortar o cabelo. Manoá e sua esposa, embora surpresos e temerosos com aquele chamado extraordinário, criaram o menino exatamente como prescrito pelo anjo, aguardando ansiosamente o futuro glorioso que lhe foi predito. A atração por mulheres perigosas e uma força assustadora. Sansão cresceu possuindo uma força física imensa, com exceção de um aspecto em sua vida. Ele tinha uma fraqueza por belas mulheres estrangeiras. Ao invés de cortejar uma boa moça israelita, esse homem extremamente musculoso foi direto para o território inimigo filisteu. Nas colinas próximas a Timna, ele se deparou com uma mulher filisteia que o encantou. Fazendo pouco caso das veementes objeções de seus pais devido ao fato desta mulher não ser israelita, Sansão teimosamente fez preparativos para desposá-la. No caminho para o casamento, Sansão foi repetidamente tomado pelo Espírito do Senhor e realizou façanhas sobre-humanas. Quando um jovem leão tentou atacá-lo, ele despedaçou o animal feroz com suas próprias mãos, sem usar qualquer arma. Sua força física assustadora contrastava com sua fraqueza pelo belo sexo inimigo, uma combinação que viria a assombrá-lo depois. Um casamento marcado por enigmas e aventuras. Quando chegou a hora do casamento, Sansão retornou à Filisteia e se entregou a uma extraordinária aventura culinária. Ele se deparou com a carcaça de um leão, dentro da qual um enxame de abelhas havia construído uma colmeia repleta de mel. Sem cerimônia, Sansão apanhou um pouco do favo de mel diretamente com as mãos e compartilhou do delicioso achado com seus pais, sem mencionar a origem. Durante o banquete pré-nupcial, Sansão usou esse episódio envolvendo o leão morto e o mel como base para propor um intrigante enigma aos 30 padrinhos filisteus presentes, desafiando-os. Haviam grandes apostas envolvidas. Caso não conseguissem decifrar o enigma, os padrinhos teriam que presentear Sansão com 30 peças de linho fino e trajes requintados. Por outro lado, se descobrissem a resposta, Sansão deveria conceder-lhes o mesmo valioso prêmio. A charada enigmática proposta por Sansão, referenciando diretamente o curioso incidente com o leão, era: do devorador saiu comida e do forte saiu doçura. Vingança sangrenta contra a traição. Desnecessário dizer que os padrinhos filisteus não faziam ideia de como decifrar o enigma engenhosamente proposto por Sansão. Frustrados com a situação, eles ameaçaram incendiar a casa da noiva de Sansão junto com seu pai, a menos que ela descobrisse a resposta da charada. Pressionada pela aterrorizante ameaça contra sua família, a noiva de Sansão implorou até que ele cedesse e revelasse a solução do enigma. Assim que soube, ela correu para contar aos padrinhos, deixando Sansão com o fardo de agora ter que providenciar as 30 peças de roupa fina, segundo o combinado. Enfurecido com essa reviravolta traiçoeira, Sansão partiu sozinho para a cidade costeira de Ascalão
onde matou 30 filisteus de uma só vez, tomando suas elegantes vestes. Em seguida, ele retornou para entregar a recompensa a contragosto aos padrinhos. Porém, as más notícias ainda não haviam acabado. Sansão descobriu que seu futuro sogro, aproveitando-se de sua ausência, havia dado a mão de sua noiva em casamento a um dos padrinhos. Não permitiram sequer que Sansão visse sua antiga noiva, oferecendo a irmã mais nova dela em seu lugar. Revoltado com essa traição e tomado pela fúria e sede de vingança, Sansão passou então a planejar sua retaliação contra os filisteus. De pura fúria à devastação total. Tomado por uma fúria cega, Sansão descontou sua ira nos filisteus capturando 300 raposas vivas. Em seguida, amarrou os animais aos pares, unindo as caudas, e prendeu tochas incendiárias acesas em cada par de raposas. Sansão então soltou as assustadas raposas pelos campos repletos de grãos e olivais dos filisteus. Os campos foram rapidamente incendiados, causando um golpe econômico devastador aos filisteus. Ultrajados, os proprietários das plantações destruídas voltaram-se contra a ex-noiva de Sansão e seu pai, ateando fogo em sua casa e queimando-os até a morte. Ao saber da morte trágica de seu amor e do sogro, Sansão saiu em uma missão vingativa, matando muitos filisteus impiedosamente. Exausto, o nazireu encontrou abrigo temporário em uma caverna chamada Rochedo de Etã. Enquanto isso, os filisteus reuniram um exército e marcharam rumo à tribo de Judá com 3.000 soldados, determinados a capturar Sansão de uma vez por todas. Ansioso para evitar mais derramamento de sangue, Sansão fez um acordo com os homens de Judá. Concordou em se entregar, desde que o prendessem com cordas e o entregassem vivo aos filisteus, sem matá-lo antes. O mestre imprevisível das fugas miraculosas. Para garantir que Sansão estava completamente imobilizado, os homens da tribo de Judá o amarraram firmemente com 2 cordas novas e grossas. Porém, no momento em que os filisteus estavam prestes a assumir a custódia do prisioneiro, Sansão surpreendeu a todos com uma demonstração descomunal de força. Contraindo seus músculos poderosos, ele estraçalhou as cordas novas como se fossem linhas frágeis, se libertando. Sem nenhuma arma em mãos, Sansão logo improvisou usando a queixada de um jumento no chão, matando 1.000 soldados filisteus impiedosamente com o artefato. Ainda que detestasse os soldados filisteus, Sansão mantinha sua atração fatal por mulheres filisteias. Ele começou suas celebrações pós-carnificina com uma visita a uma prostituta na cidade de Gaza. Percebendo a presença do nazireu, seus inimigos tramaram uma emboscada, esperando por ele nos portões da cidade. Porém, o plano foi por água abaixo quando Sansão simplesmente arrancou os portões de ferro maciço e os carregou colina acima, como se fossem de isopor. A sedutora que o levou à ruína. Outra bela mulher filisteia, Dalila, logo entrou em cena e Sansão novamente se apaixonou perdidamente. Vendo aí uma oportunidade, seus inimigos subornaram Dalila para que persuadisse Sansão a revelar o segredo de sua força descomunal. Usando todo o seu charme e sensualidade, Dalila foi minando Sansão até que ele finalmente confessou que amarrá-lo com cordas novas de arco o deixaria vulnerável e impotente. Certa noite, enquanto Sansão dormia, Dalila o prendeu fortemente com aquelas cordas. Porém, assim que acordou, Sansão se libertou facilmente das amarras. Inconformada, Dalila continuou sua investida. Sansão então mentiu que cordas novas comuns o prenderiam. Novamente, isso tampouco funcionou quando posto à prova. Ansiosa pelo prêmio prometido pelos filisteus, Dalila persistiu tentando descobrir seu segredo, enquanto Sansão continuava ludibriando-a com falsas confissões. Até que certa vez ele afirmou que trançar seu cabelo num tear de tecelagem faria com que perdesse toda a sua força vital. Mais uma vez, enquanto dormia, Dalila pôs o plano em prática, tecendo as madeixas no tear.
Desta vez, ao acordar e ver que havia caído na armadilha, era tarde demais. A emboscada final e o desfecho trágico. A incansável Dalila não desistiria até descobrir de uma vez por todas o segredo da força sobre-humana de Sansão. Dia após dia, foi minando o psicológico do antes inabalável guerreiro com suas insistências e manipulações. Exaurido mentalmente, Sansão finalmente se rendeu e confessou a verdade tão bem guardada. Como nazireu consagrado ao Senhor desde o nascimento, uma navalha jamais havia tocado sua cabeça. Seu longo cabelo intacto era a fonte de seu poder miraculoso. Assim que esta revelação crítica foi obtida, Dalila tramou com os filisteus e, enquanto Sansão dormia inocentemente, cortaram todo o seu cabelo. Ao despertar no outro dia, horrorizado, percebeu que não possuía mais força alguma para enfrentar os inimigos, que prontamente o capturaram. Cego e humilhado publicamente, tiveram seus olhos cruelmente arrancados pelos filisteus. O outrora temido guerreiro foi então forçado ao trabalho pesado como escravo, movendo uma grande mó de pedra para moer grãos infinitamente, dia após dia. Meses depois, os filisteus organizavam uma grande festa pagã em honra a um de seus deuses. Como forma de escarnecer de seu antigo algoz, trouxeram o debilitado e cego Sansão acorrentado ao evento para deleitarem-se com sua desgraça. Ao vê-lo derrotado, agora um mero fantoche, caçoavam com desdém e crueldade. O humilhado Sansão, cujos cabelos haviam crescido novamente, pediu para ser conduzido e amarrado firmemente entre os dois enormes pilares centrais de pedra que sustentavam a construção do templo. Em seguida, orou fervorosamente ao Senhor um último pedido de forças. Seu clamor foi atendido. Invadido por uma adrenalina sobre-humana vinda do espírito, Sansão empurrou os pilares maciços com violência até fazê-los ruir, desmoronando todo o templo repleto de dignitários filisteus. No desabamento morreram 3.000 inimigos juntamente com o próprio Sansão, encerrando dramaticamente a atribulada vida desse singular herói bíblico. Chegamos ao final de mais uma história bíblica. Não deixem de se inscrever no canal, ativar o sino de notificações, dar seu like e deixar seu comentário sobre o vídeo. Isso ajuda nosso ministério a alcançar e abençoar cada vez mais vidas com conteúdo relevante e transformador. Fiquem com Deus e até a próxima.